Bora que bora! Vamos continuar o nosso programa de boa com o Pax. Tivemos então um probleminha aqui de conexão, mas vamos voltando porque o tema de hoje é para você, família, para que você possa então restaurar a dignidade cada vez mais espiritual, a saúde espiritual da sua família. E nós estamos aqui hoje para transbordar com vocês, tá bom? Chama-Isa! Estamos voltando ao nosso programa de boa. A Lei já chegou aqui, vou chamar a Lei novamente para a gente continuar o nosso... Falando sobre a grande responsabilidade espiritual que a família tem aí de restaurar muitas vidas. E a Lei está transbordando conosco hoje aqui falando sobre esse tema. Vamos lá, Lei, né? A gente caiu aqui. É isso mesmo. Bora chamar todo mundo de volta. Nunca aconteceu isso. Para você ver o quanto isso incomoda. É um tema muito importante, né? Uhum. Mas vamos lá. Me recorda aí onde a gente foi. Pronto, a gente parou. A parte digital. Isso, o mundo digital, enquanto possibilidade de transbordo maior ainda, né, para falar sobre esse tema. Você que está chegando, já vai convidando novamente o pessoal para a gente voltar. E vamos que vamos. Pronto, Alex. Bom, a internet, para mim, ela veio para facilitar, né? Eu já entrei com o pé quase que já no online, né? Eu fiz um pouco o caminho inverso. Eu atendi muitas pessoas presencialmente, mas já com o online em paralelo, né? E hoje, poxa, a internet ela tem uma alavancagem tão grande, né? Hoje a gente já atendeu mais de 7 famílias ali dentro da nossa comunidade, que é uma comunidade virtual. E a gente tem hoje pessoas do Brasil inteiro, né? A Joana é lá, se eu não estou enganada, ela é da Bahia ou para cima, né? Uhum. Que estava aparecendo aí. A gente tem a Lucinéia também acabou de entrar aí, que também é de longe. E, poxa, temos mães de fora do país também, né? A gente tem hoje já mães de Portugal, mães no Congo, né, que participam da comunidade. E, poxa, sem a internet, como isso seria possível? Né? Então, assim, facilita muito a nossa vida e facilita muito a nossa comunicação, né? E é um prazer poder ajudar a gente de onde tiver gente precisando, né? Essa possibilidade é massa demais. E até o nosso estar aqui hoje, né? Eu te conheci, de certa forma, tem um dia, né? Tem 24 horas, a gente já se conectou. Exato. Né, já está transbordando, enfim, aqui, podendo criar essa conexão e, com certeza, outras conexões futuras. Então, vamos lá. Ale, o que é a comunidade, né, TDAH? Não é bicho-papão, né? Como iniciou? Conta um pouquinho aí o surgir da comunidade, você já estava falando aí um pouco dela, mas fala um pouco mais. Isso. A comunidade, ela tem esse nome, né, TDAH, não é bicho-papão, porque a gente atende mães, né, e pais ali de crianças, e a grande maioria crianças até uns 9 anos de idade, mas pais de adolescentes, pais de gente que já é adulto, né, também tá ali. E essa comunidade, ela é uma comunidade de acolhimento, é uma comunidade virtual, né, e já quero compartilhar aqui com vocês que em breve ela também será física, né? Não só virtual. Já estamos, né, com planos aí para fazer isso acontecer. Mas hoje ela ainda é só virtual e ela tem o intuito de acolher, né? Essas mães, principalmente, mas pais, tias, avós, né, que entram ali. Primeiramente, para que elas tenham conhecimento. Né? Conhecimento, um direcionamento, então ali a gente tem, existe um curso, né? Um passo a passo que elas aprendem, a gente tem o nosso ambiente de interação, mas a gente tem o nosso ambiente de estudos também, né? E esse passo a passo que elas aprendem ali, é um passo a passo que primeiro também passa por elas, né? É uma vivência que elas têm, curas emocionais acontecem ali para que elas possam curar emocionalmente os filhos, né? E, embora a gente não possa falar em cura do próprio TDAH, mas a gente consegue, sim, eliminar todos os sintomas através, né, do emocional e da alimentação. Então, ali elas têm esse apoio, né,
esse acolhimento, de ter um bando de gente, né? A gente fala que nós somos um bando de elefantes, né? A gente até se chama de mamãe elefante quando a gente alcança um certo nível de liderança, porque a gente compara muito, né? A mãe do TDAH com a mãe que é elefante. E a gente vê muitas semelhanças, mas como deveria ser também, né? A mãe de uma criança com TDAH é uma mãe de uma criança diferente. Ela muitas vezes perde essa liderança, ela perde o foco, ela perde a essência, né? E aí a gente faz esse resgate aí desse pai, dessa mãe, para que ele consiga direcionar a criança, porque como você leu, né, no livro, logo lá no início, se a gente conseguisse instruir a criança no caminho que ela deve seguir, ela jamais se desviaria dele. Mas porque a gente tem tido tantos problemas, né? E não só o TDAH, a depressão, a ansiedade, tantos outros. Porque a gente não tem instruído bem as nossas crianças. Nós não fomos bem instruídos, né? Mas já quero falar que tá tudo bem com isso, tá, gente? Ninguém é perfeito, a gente vai continuar errando mesmo sabendo o certo. Mas quanto mais a gente aprende, mais para o caminho certo a gente vai se direcionar, né? E eu acho que essa evolução pessoal deve ser uma ambição pessoal aí de cada um, né, que está aqui junto com a gente. Com certeza. É o assumir. Quando nós assumimos as nossas deficiências, nós criamos força e coragem para ampliar o nosso repertório. Então, se colocar nesse movimento realmente crescente, né? Não tem como pensar a família sem não pensar essa família em movimento. Movimento para ser mais, movimento, enfim. É essa a realidade. E aqui voltando também, Ale, o que você dizia, né? A gente precisa entender que são esses empilhamentos de emoções que vão dar aos nossos filhos as condições necessárias para que eles vivam de forma mais leve, né, em todos os aspectos de suas vidas. Ou seja, Luciano, é claro que vai ter momento do erro, vai ter porque lidamos com seres humanos. Essa matemática, ela não é tão exata assim, mas o quanto mais fizermos o empilhamento de boas emoções, gerando aí bons sentimentos, esses sentimentos gerarão crenças, e crenças não limitantes, mas crenças que levarão e erguerão aí uma nova nação, né, um novo contexto social brasileiro e também familiar. Então, é treinar a família, né? Uma coisa que você trouxe na sua fala também. Sim, é necessário treinar. E aí eu gosto de lembrar, eu dou aula sobre cultura religiosa, né, na escola privada aqui de Salvador. E aí é o seguinte, os meninos perguntam muito, professor, e tal tradição religiosa e tal, e eles trazem muito questionamento de uma tradição, que é a minha, enfim, mas quando eu estou na sala eu tento falar o máximo, né, de fora, fazendo uma epoqué, um movimento filosófico epoqué para poder analisar de fora. E aí quando a gente vai entender, né, algumas falas e alguns mandamentos ou algumas normas, regras, disciplinas das tradições religiosas, e uma delas que diz assim, você precisa, né, esperar o tempo certo para que haja o momento da comunhão corporal entre o homem e a mulher após o casamento, porque há uma preparação, né, em todas as dimensões para que você possa, então, em cada lugar, viver essa experiência e trazer o seu melhor, porque esse lugar vai preparar seres humanos. Não pode surgir do nada, não pode surgir do além, de qualquer acaso, né? E aí já dizia Padre Zezinho, né, que nenhuma família se abrigue debaixo da mão, que nenhuma família seja construída a partir de coisas do nada, de coisas pequenas, né? Enfim, é nessa pegada aí. É a base, né? A família é a base de tudo. E quem não tem família ou quem nasce num lar muito desestruturado, certamente vai carregar isso para a vida adulta, né? Vai ter uma série de crenças, de limitações ali, crenças negativas, né? A respeito dele, a respeito do próximo, a respeito da vida. E a gente vê muito isso, né? Dentro do contexto do TDAH também. Porque a autoestima começa a ser abalada, né? A autoestima da mãe, que não consegue exercer o papel de mãe, porque ela não consegue ajudar a criança, e da própria criança, né? Porque existe todo um contexto aí, porque o TDAH, ele é um transtorno biológico também, tanto que a gente trata a parte da alimentação, mas ele é um transtorno de comportamento, né? Mas eu falo que é um comportamento, não o comportamento desatento, o comportamento hiperativo. Não, é um comportamento nosso de falta de autoconhecimento, né?
falta de fortalecer o nosso emocional. Se a gente tem base sólida emocional, a gente vence qualquer transtorno. Com Né? certeza, A gente vence com depressão, certeza. a gente vence ansiedade, a gente vence o TDAH, a gente vence tudo. Né? Uhum, uhum. E aí agora a gente vai tentar adentrar aqui um pouco agora na questão da depressão. Estamos no Setembro Amarelo, né? O TDAH, ele tem alguma relação com a depressão? Qual seria essa proximidade aí, Ale? Fala um pouco pra gente. Sim. O TDAH, as pessoas, né, que têm o TDAH, o que é esse transtorno neuroquímico que acontece? Né? Falta um determinado ou vários neurotransmissores, que são aquelas moléculas que fazem os nossos neurônios, né, se comunicarem. Então, faz o funcionamento cerebral mesmo. E aí, existe uma molécula em específico, que é a dopamina, que ela falta no TDAH. Quando essa dopamina zera, a gente chega no estado da depressão. Então, existe sim uma relação muito íntima entre TDAH e depressão, né? Alguns casos de depressão são devido à falta de outro neurotransmissor, que é a serotonina. Mais recentemente, a gente descobriu essa questão da dopamina, e para mim faz, né, todo sentido na prática clínica, porque a gente vê muito isso. Então, a criança já tem uma baixa produção de dopamina, que não ajuda ela a se concentrar, não ajuda ela a se motivar, né? Ela não consegue aprender na escola, ela é agitada demais e aí ela não consegue fazer amigos por causa disso, ela não consegue se expressar, né? De tão impulsiva que ela é, e isso traz diversos prejuízos que vai abalando a autoestima. Esse próprio comportamento de não saber gerenciar essas emoções, junto com a falta da dopamina, faz isso baixar ainda mais, podendo levar ela ao estado depressivo. E a gente precisa entender, né, que a depressão ela é sim um distúrbio também neuroquímico, mas ela é também um distúrbio de comportamento. Porque se eu tenho esse emocional fortalecido, eu vou conseguir identificar os primeiros sinais que o meu corpo me dá, né? E não vou me permitir aprofundar nessa depressão ou aprofundar nessa tristeza que me leve a um estado depressivo, né? Então é extremamente importante que a gente se conheça. Eu preciso me conhecer, eu também tenho ansiedade, né? Já tive depressão, a ansiedade é algo que eu controlo em mim. Eu preciso perceber os sintomas. Poxa, se eu esqueci de comer o meu lanche da tarde, por exemplo, já é um sinal que eu tenho que ficar alerta. Por que eu esqueci de comer? Estou ansiosa? Será que eu estou entrando, né, num estado depressivo de novo? Porque a ansiedade também tem uma relação muito próxima aí com a depressão. Então, a relação é essa. Mas a chave de tudo tá em a gente se conhecer e identificar aí os primeiros sintomas e também saber o que fazer, né? Pra gente vencer esse distúrbio químico no nosso corpo também. E aqui é interessante, Ale, mais uma relação, né, que você traz, que é com a família, e é confirmada, né? Porque assim, a neurociência vai dizer que um abraço de 40 segundos, né, transforma a nossa química. Então, olhe só essa questão da afetividade, da presença da família, nesse controle químico corporal e que tem a ver. Então, a gente encara uma sociedade hoje que cada vez mais os filhos se isolam, pais se isolam. Como, então, manter essa química equilibrada? Esses dias, lá no Jeb, como eu costumo dizer com os meninos, né? E eles ficam, professor, onde é esse lugar chamado Jeb? Eu digo, calma que vocês vão saber um dia. E aí, lá no Jeb, uma certa garota, numa fala minha, ela disse, eu detesto convivência com outros seres humanos. Uma menina de 12 anos, eu disse, epa, para tudo, acabei aquela programação que tinha preparado, parei todinha, disse, não, vamos lá, vamos conversar, o que é o ser humano? O que é que, né, traz o sentido para a vida do ser humano? Enfim, aí aquela aula toda foi sobre essa necessidade do relacionamento humano. Então, assim, a que ponto, né, uma fala dessa pode muitas vezes passar por nossa vida desapercebida? Jamais, jamais. Então, assim, eu costumo dizer para minhas filhas, olha, se um dia eu esquecer de te abraçar, me lembre que eu não sou perfeito. Me lembre porque eu não sou perfeito. Todos os dias eu olho nos meus olhos e digo, você se sente amada? Ah, me sinto. Já me deu abraço hoje, já pediu abraço hoje, nunca esqueça de pedir. E um dia, se eu esquecer, me lembre, porque eu não sou perfeito. E aí é interessante porque você vai estabelecendo essa realidade de que você não é perfeito, mas ao mesmo tempo
nós, enquanto comunidade, né, familiar, nos tratamos, nos cuidamos. E aí eu sempre brinco com meus alunos, há um bom tempo eu digo assim, eu entro na sala, a primeira frase é, já tomou remédio hoje? Aí eu, já tomei, professor, 2 doses, né, 1 dose só, depois vou tomar a próxima. Enfim, então que a gente possa realmente pensar nesse remédio, nesses pequenos remédios que vão fazendo sentido e que a gente está deixando, muitas famílias estão deixando de lado. Quantos pais estão vendo seus filhos na horizontal? Sai de manhã, chega à noite, o filho está dormindo. Isso não é vida. Se você está vivendo algum tipo desse processo, meu irmão, minha irmã, acorde. A sua riqueza está se esvaindo, né? Que é a sua família. Então, é esse lugar que a gente precisa falar. A Fábio Sastelli falou aqui algo. Minha filha, ela é muito nervosa, ela não se enturma, ela fala que tem vergonha, sofro junto com ela. Então, a questão da identidade, do merecimento, todas essas questões, essas crenças, né, precisam ser trabalhadas. Por quê? Ela tem que perceber que ela é única, ela é especial. Né? Ela não é uma joia rara, ela é única, só tem ela na face da Terra. Então, mostrar ao máximo, né, essa beleza única dela, mas com certeza traga aí, Ali, a sua contribuição para essa fala dela aqui. Eu vou pegar esse ensejo, né, da fala da Fábio, porque às vezes a gente olha para os nossos filhos, principalmente quando ainda é pequeno, né, 5, 6 aninhos de idade, ali como o meu tem 6 aninhos, a gente olha para eles e a gente menospreza a inteligência que eles têm. E a gente acha assim, mas eu vou falar de coisas da vida, né, com uma criança tão pequena, não vai entender. Converse, né, eu não sei quantos anos tem a filha dela, mas converse com a sua filha. Entenda, né, invista tempo de qualidade para buscar entender como ela se sente diante das pessoas. Por que que ela tem vergonha? Da onde vem essa vergonha? É vergonha do quê? Pode ser vergonha de qualquer coisa. Né? Entenda para que você consiga dar recursos para ela vencer esses medos que ela tem. Mas, acima de tudo, quem tem vergonha, né, quem é muito tímido, normalmente, não é uma regra, mas normalmente está associado com a rejeição. Esse medo de ser rejeitado, ele nasceu em casa. Não porque você não aceita a sua filha como ela é, mas porque pode ser que existe uma falha aí na comunicação de vocês, né? Então, ela se sente amada de um jeito, ela percebe o seu amor de um jeito e você dá esse amor para ela de outro jeito. É importante, né? Já quero indicar um livro aqui para você que fala sobre as linguagens do amor. Do amor. Leia, porque faz toda a diferença. É a primeira coisa que a gente trabalha com as mães dentro da comunidade, são as linguagens do amor, para que a gente restabeleça essa conexão. E quando a gente restabelece essa conexão, olha só que grave isso, 70% das mães que participam da comunidade, tá? Fora que seja maior ainda, relatam que elas perceberam que os filhos não se sentiam amados por elas, na verdade. Aí depois a gente corrige isso, né? Por quê? Porque existe aí uma falta de comunicação, ou uma falha nessa comunicação, né? Senta, conversa, explora isso, esse contexto com ela. Se ela estiver desconfortável com isso, abre o seu coração, né? Fala, olha, é a mamãe que está aqui. Você pode confiar em mim, eu sou a pessoa que mais te amo nesse mundo. Você pode falar o que você quiser. Nada vai me afastar de você. Talvez ela se sinta insegura. Talvez ela não se sinta acolhida, né? Resolve isso, que ela vai resolver esse problema de rejeição lá fora também. Né? Com certeza. E se preciso, busque ajuda, né? Se você não conseguir fazer essa condução sozinha. Será que estou me comunicando, né? Essa é a fala. Será que estou comunicando verdadeiramente esse amor? E o próprio livro, né, de trazer também nessa realidade, né? As várias formas de a gente se perceber amado e também transbordar esse amor na vida do outro. Então, é aquilo que a gente disse, você precisa se mostrar o mais humano possível, claro, sem perder a sua regência, né, desse lugar chamado família. Cada um tem um papel importante dentro dessa realidade, não pode abrir mão dele, é preciso existir esse posicionamento, mas, acima de tudo, também mostrar que, mesmo você estando nesse posicionamento, você não é a perfeição do mundo. Né? E por isso você precisa desse feedback também. Ô filha, como você me vê? Naquele momento, né, que é possível abrir esse diálogo, então pedir sempre esse feedback. E aí a gente vai entender a importância da mesa, né, e de outros momentos onde a família se encontra
para dialogar, né, para trocar ali as suas vivências. Beleza, que massa, viu? Vamos que vamos. Vocês estão gostando? Quem está gostando, bota foguinho aqui agora, aperta logo esse coração aí mais aí, por favor. Vamos que E chama vamos. mais gente pra cá, E né, chama mais gente? gente para cá, porque tá top. Sim. Acena aí quem tá gostando, vamos lá. Acena aí, vamos chamar mais pessoas aqui. Vamos bater uns 30 aqui hoje, viu? Vamos lá. Ale, cadê? Estamos no setembro de ouvido. Na sua perspectiva de farmacêutica, terapeuta, especialista, né? E em educação socioemocional também, por que a depressão aparece? Aí você já falou. Vamos caminhar aqui. Como identificar uma pessoa com depressão, né? Tem algo mais específico para a gente poder, né, analisar e dizer, olha, aqui tem alguma coisa, né, que eu preciso ter mais atenção. Esse é um ponto bem importante. E quando a gente fala, por exemplo, de uma criança muito tímida, eu preciso dar atenção para isso, porque pode ser só uma timidez, mas pode ter ali também uma baixa autoestima, né? A baixa autoestima, ela é o início para muitos problemas, né? E ela pode também levar à depressão. Mas quando que eu percebo, quais são os primeiros sinais, né, que eu preciso ficar alerta se o meu filho apresentar, ou qualquer outra pessoa, né, que eu conheço aí, que seja do meu convívio? A depressão, gente, ela é uma tristeza profunda. Só que às vezes a pessoa ela não demonstra essa tristeza em público. Às vezes ela tenta mascarar, por vergonha mesmo. Então, sabe uma pessoa que você vai numa festa, ou numa reunião de família, ou às vezes até numa reunião pelo Zoom, né? E ela é aquela pessoa mais alegre, mas parece uma alegria meio falsa, um pouco artificial. Isso pode estar escondendo alguma coisa, né? É um sinal de alerta que a gente pode, né, chamar essa pessoa aí para conversar com ela. Mas a pessoa depressiva, ela tem um foco no passado. Esse é um ponto bastante importante. Ela culpa todo mundo, né? Ela não assume a responsabilidade para ela e ela tem o foco lá no passado. Ela acha que é no passado que está a solução. Ah, então, poxa, se a minha mãe tivesse feito tal coisa, se a professora... Só que esse se, né, a gente sabe que não vai levar a gente a lugar nenhum, mas ela tem essa dificuldade de olhar para o futuro, né, para a solução, ou até mesmo de vivenciar o presente. Ela não consegue perceber, né, tudo que, poxa, de repente ela está numa festa, ou está ali em família, que é um momento precioso, ela está pensando nas coisas ruins que aconteceram no passado, né, e ela tem uma sensação de vazio, falta alguma coisa na vida dela, né, e essa falta, ela muitas vezes vai buscar em lugares mais sombrios, né, em lugares mais profundos, angústia nela. Ela quer, de fato, resolver os problemas dela, mas ela não consegue, por quê? Porque ela está buscando a solução no lugar errado, né, lá no passado. Então, isso também pode trazer junto sintomas físicos mesmo, né? Uma pessoa que está sempre com problemas de sono, uma pessoa que está sempre com falta de apetite ou com compulsão alimentar, né? Um cansaço excessivo, até mesmo a fadiga, né? Ou aquela falta de motivação, isso já é por conta aí da dopamina também que está entrando em ação, ou melhor, não está entrando em ação, né? Está baixa aí. E aí essa pessoa vai ser uma pessoa mais desconexa, distraída também. Ela vai mais para o lado da desatenção do que, de fato, aí para a hiperatividade. Mas acho que o foco central aqui é a gente perceber se essa pessoa está desconexa com ela mesma, sabe? E ela está buscando a solução no lugar errado. Então, quando você perceber isso, poxa, pega essa pessoa de lado, né? Vai conversar com ela, tenta, né, entender, ou fazer ela perceber, porque às vezes a pessoa não sabe, como eu não sabia, né? Que eu estava num estado depressivo, onde eu me afastei das pessoas. Eu não deixava ninguém visitar meu filho, eu tinha medo, tinha muito medo, né? Foi foi uma mescla, na verdade, né? De ansiedade com depressão. Quando o Luca nasceu, eu quase entrei no pânico, né? Porque aquele serzinho que eu vi ali, aí veio aí vem, aflora, né? Todos os bloqueios emocionais que a gente tem. E eu trouxe muitos da infância, né? Então, entrei nesse processo depressivo, por quê? Porque eu não via saída. Quando a pessoa está falando do problema e ela não vê saída, também é um sinal de alerta para nós, né? Sempre existe uma solução para tudo, mas a pessoa não consegue enxergar. E de repente ela pode enxergar uma solução na morte, né? É onde entra
as tentativas de suicídio. Então, eu preciso prestar atenção em algumas falas, né, dessa pessoa. Será que ela está sem solução? Ela não enxerga uma saída? Será que ela pensa que, de repente, se ela não existisse, seria melhor? Ah, eu sou um problema, eu sou um peso, né? Principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, eu preciso perceber isso. Se seu filho se sente um peso, né? Se ele se sente incomodando, atrapalhando a sua vida, se ele acha que seria melhor que ele não existisse, pode ser que ele esteja pensando no suicídio, né? Só que quem pensa no suicídio pensa em resolver o problema, não pensa em morrer. Ninguém quer morrer. A pessoa quer resolver um problema, então eu preciso ajudar ela a resolver esse problema, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. É bem grave realmente essa realidade e a gente precisa, né, cada dia mais estar antenado, atento, é aquela coisa de escutar com a voz do coração o outro, né, de que forma o outro está se expressando, que vai aparecer, como você disse, nesses detalhes, né, e se a gente não passa com essa percepção, e aí vem a questão ai meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora, da não percepção do outro, né, seria nesse sentido. Então a gente eu esqueci, enfim, não veio aqui agora. Seria a empatia? Não, passa pela empatia, mas a indiferença, né? Então que não sejamos indiferentes, né? Que é para mim é um dos grandes males que nós podemos cair na atualidade, né? A indiferença em relação ao outro. Eu costumo dizer assim, com meus meninos, né, da sala, vem cá, o que é o contrário do ódio mesmo? Aí, é o amor, não, o contrário do amor, não é ódio, não. É indiferença, né? Porque no ódio ainda você quer o outro, mesmo que seja para esganar, você quer o outro, você lembra do outro, mas na indiferença não, você mata o outro na sua essência, né? Então que a gente possa pensar sobre essas coisas. Ale, tem mais algumas aqui. Como ajudar uma pessoa com depressão, foi isso que você acabou também de falar. Por que pessoas com TDAH são mais propensas à depressão? Né? Aprofunda um pouco mais essa questão aí pra gente. Tá. Existe a questão da dopamina, né, que está em baixa aí, então existe esse processo neuroquímico mesmo acontecendo, que leva a pessoa a ter esses sentimentos, porque nós precisamos entender que nós somos uma tríade, né, nós somos corpo, alma e espírito, e tá tudo interligado, não são coisas que acontecem separadamente. Então, se a minha mente, ela tá boa, né, se eu tenho bons pensamentos, eu vou produzir em mim bons sentimentos, e esses bons sentimentos vão me fazer produzir boas atitudes. E o inverso também é verdadeiro, né? Eu também posso produzir bons pensamentos e bons sentimentos através de boas atitudes, né? Então, antes de entrar aqui com vocês, vocês estão percebendo que eu estou tossindo bastante, né? Porque eu estava com a rinite bem atacada, mas eu estava meio cansada hoje, cansada fisicamente por conta da rinite. Aí eu vim aqui 5 minutinhos antes, fiz, acho que não dá para me ver aí, né? A posição do herói, porque acho que não vai dar para ver, mas a gente cruza nas mãos aí na cintura, como se fosse um Superman, né? Superman, ou a Mulher Maravilha. Isso estimula a produção, né, de testosterona, que é um hormônio também que ajuda a gente aí a ter coragem, né? Então, poxa, eu estava meio cansada, consegui entrar aqui mais animada, né? Uma coisa simples. Então, eu preciso entender que existe essa relação química, sim, só que existe também a questão emocional e a falta do controle emocional. A baixa autoestima, ela é muito prevalente no TDAH, porque a criança vem desde cedo, né? Ela sofre muitos preconceitos e a mãe vendo, gente, entendam quando eu falo aqui, né, do papel da mãe. O pai também tem habilidade nisso, mas normalmente a mulher é mais sensível a essas questões. Mas entenda, pai e mãe, né? A gente tem uma função muito grande sobre os nossos filhos. Quando a gente começa a perceber que a criança ela é diferente, ela tem dificuldades além do que as outras crianças, a gente quer ajudar. Só que nesse nosso impulso de ajudar e a gente não sabe o que fazer, a gente acaba protegendo essa criança, querendo super proteger essa criança. E a superproteção, ela é um erro, né? Eu fui super protegida quando eu era pequena, eu sei as consequências disso na minha pele, né? E o que acontece? A criança, ela passa a não saber, né, reagir às situações, ela acaba ela não sabe reagir às frustrações que aparecem. Cada situação difícil que acontece, ela vai se afundando cada vez mais nela mesma. E ela não tem a identidade dela,
né, bem fortalecida. Porque toda vez que acontece alguma coisa, ou que ela erra, a mãe tá ali, o pai tá ali para apagar, né, o que ela fez, ou corrigir o que ela fez, ou brigar por ela na escola, ela vai sendo cada vez mais diminuída, né, na identidade, ela não sabe quem ela não sabe para que ela veio, e aí, na adolescência, né, que a gente aflora aqueles sentimentos de, poxa, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo. Se a gente não trabalha muito bem essas questões e o propósito de vida, certamente a depressão também vai aparecer. Na adolescência, a depressão na adolescência, ela é muito mais por conta de falta de um propósito de vida bem estabelecido do que por falta de dopamina, né? Do que falta de serotonina. E aí é interessante quando você traz isso, e a gente vem desse ambiente escolar, né, a gente vai vendo aqui, acolá, lá no Jeb, né? Quantas escolas, pais superprotetores, o professor não pode dizer um não, a coordenadora não pode dizer isso, enfim. E aí começa aquela superproteção, ou seja, o que você falou, né? O menino, ou a criança, ou adolescente, ele não consegue resolver os próprios problemas, porque sempre eu tenho aquele que vai resolver os meus problemas. Ei, calma, você está mal educando seu filho, você está atrofiando seu filho, porque ele precisa ir para o embate. É na coexistência, é no dia a dia, é nessa vivência mesmo, que é conflituosa, que ele então vai crescer. Né? Crescer dói, crescer nos impacta, crescer nos traz conflitos. E é a superação deles que vai então nos dar um outro lugar, um lugar de super-homem, um lugar da super-mulher mesmo, enfim, da Mulher Maravilha, que vai saber enfrentar cada um dos seus problemas e cair, e levantar, e sacudir a poeira, dar a volta por cima mesmo. É preciso fazer e deixar que ele faça essa experiência. As experiências dos nãos na vida dele, que vão maturá-lo muito mais do que as experiências do sim. Então, muitas realidades pedagógicas, muitas escolas estão errando, muitos coordenadores pedagógicos, muitos orientadores pedagógicos, por favor, acordem para esse processo, né? E é claro, a gente vai entendendo que há uma outra política aí por trás também. Então, é a necessidade de ter muitos estudantes, né, na minha escola, na minha instituição, que me leva também a abrir mão de determinados processos educacionais que vão gerar vida, e eu acabo abrindo mão e acabo, então, colaborando com uma geração depressiva que não aguenta um ai, que não aguenta receber um não na sua vida. E a gente, de onde está vindo toda essa doença? Vem desse lugar do qual há a superproteção, o não ser família, né, o não saber ser família e usar essas ferramentas que vai, então, atrofiando essa nossa geração. E a gente está aqui para restaurar, a gente está aqui para ajudar nesse processo. Né? Então, vamos lá. Ale, como ajudar uma pessoa com depressão? Foi isso que a gente acabou de responder. Por que pessoas com TDAH são mais propensas, já falamos. E como prevenir e tratar, então, essa depressão, essas realidades, Ale? Fala mais um pouquinho sobre isso. Eu acho que o ponto central para a gente prevenir, né, a questão da depressão é a gente trabalhar o propósito de vida desde cedo, né, desde lá os 8 aninhos de idade, já incentiva seu filho a pensar em quem ele vai ser. Né? Tudo bem que ele queira ser catador de latinha, não tem problema, incentive. Né? Ensine a ele, mostre a ele se esse realmente é o melhor caminho, mas deixa ele perceber, né, se esse é o melhor caminho. Sai na rua com ele para catar latinha, deixa ele sentir na pele e deixa ele colher as consequências dos erros, né, também. Trabalhar a questão do propósito de vida é extremamente importante, né, ter essa clareza, principalmente da adolescência em diante, mas o autoconhecimento em si, né, trabalhar essa questão do autoconhecimento, de gerenciamento das emoções, desde cedo, né, ensina seu filho a pensar sobre os erros dele, ensina ele a gerenciar a raiva, ensina ele a gerenciar a tristeza, né, os medos que ele tem. Se você não sabe fazer isso, você precisa aprender a fazer isso para você também, né, antes de ensinar. Mas trabalhar o emocional é importante. Mas a prática de exercícios físicos também é muito importante, né? E a alimentação, exercício e alimentação vai cuidar da parte física, né? Garantir que a gente tenha aí um físico saudável, garantir aí nutrientes para que o nosso cérebro funcione da maneira correta e não entre nesses caminhos tortuosos. Mas o emocional é extremamente importante e o espiritual, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente fala de espírito, é a gente se conectar
com a fonte. Quem é a sua fonte? Né? A sua fonte pode ser Deus, a sua fonte pode ser o universo, a sua fonte pode ser a natureza. Quem é a sua fonte? Se conecta lá, né? Que certamente você vai encontrar muitas respostas que você procura, né? Então, eu acredito que nesses 3 caminhos aí, a gente consegue, se a gente ensinar o nosso filho, esse é o caminho que ele tem que seguir, né? É seguir para a fonte. E é seguir com esses 3 pilares, né, na nossa vida, equilibrados. Se você não ensinar, ele não vai aprender. Ele vai aprender de alguma forma em algum lugar, né? De forma errada, muitas vezes. A gente vai garantir, né, que ele vai aprender o que eu quero ensinar para ele, né? Então, dessa forma, a gente consegue prevenir tudo, na verdade. Tanto a questão da depressão, quanto a questão do TDAH. E quando a gente fala de transtornos neuroquímicos, vale ressaltar aqui nessa parte da alimentação o muito consumo de carboidratos, né, gente? Hoje a gente consome muito carboidrato. É o pãozinho no café da manhã, é o biscoito, é a bolacha, é o fast food, é a pizza no final de semana. Diminua o máximo que você puder aí os carboidratos, principalmente esses industrializados, né? E o consumo excessivo de açúcar, porque toda vez que eu faço picos de glicose no meu organismo, eu causo uma série de problemas emocionais, né? Eu baixo ainda mais a produção de dopamina, eu baixo a produção também de outros neurotransmissores importantes, e o meu emocional sempre vai lá para baixo. Coincidência ou não, quem é depressivo gosta muito de comer açúcar. Quando você está depressivo, você quer comer o quê? O pãozinho, a pizza, a porcaria. Né? É uma coisa cíclica, na verdade. Então, reveja aí a sua alimentação, né? Uma alimentação saudável, natural, né, gente? Busca o que é natural. Certamente vai dar muito mais certo aí, porque a gente vive em simbiose com a natureza também, né? Então, o que o nosso Criador fez é bom para nós. Com certeza. E aí, só para complementar, que você dizia reconectar com a fonte, a gente tem as 5 camadas que a gente deve sempre prestar atenção, né? Então, reconecta com aquilo que Deus disse de mim. O que Deus disse de mim é importante para a minha construção identitária. Aquilo que meus pais me disseram, ou seja, o que é que eu estou dizendo para meus filhos, o que é que está saindo de profecia da minha boca para minha casa, para minha família, né? O que é que eu estou dizendo para meus filhos? E, ao mesmo tempo, ajudar meus filhos a se ressignificar aquilo que eu deixei escapar, de certa forma. O que é que o país diz dos meus filhos? Ah, são simplesmente alunos, mais um número? Não. Então, lembrar o meu filho que ele é muito mais do que aquilo, né, que o país diz que ele é, um estudante, um adolescente. Não, não, você é muito mais do que isso. E aquilo que eles mesmos dizem de si próprio, né, ou pensam de si próprio, é preciso ajudá-los cada dia mais, reconectar isso com a fonte, com o que Deus disse que cada um deles, né, são, e esquecer ao máximo essa outra dimensão, que é o que viver em função do que as outras pessoas vão dizer deles. Então, a gente, muitas vezes, vê nossos filhos acostumados também, né, como a nossa geração muitas vezes foi mal treinada, a ficar preocupado com aquilo que o outro vai dizer. Ei, primeiro reconecte-se com a sua fonte, volte-se para si mesmo, né? Adentrar a si é, de fato, crescer e exponencializar e transbordar para o mundo. É interessante, Ale, só para a gente finalizar aqui com essa contribuição da nossa ouvinte aqui, ela diz assim, deixa eu resgatar aqui que eu acompanhei, ela diz assim, a Lidiane diz assim, Lidiane Mello, ela diz, o adolescente que sente culpa sempre pode gerar uma depressão? Ela fala isso. Pode ir falando, Ale. Eu vou Posso falar? Aqui. Pode. A culpa é um ponto de alerta, né, gente? Porque a culpa, ela tá no passado, então ele tá com o foco lá no passado. A culpa, ela não ajuda a gente em nada nessa vida, né? Se eu identifiquei que eu errei, eu preciso aprender com esse erro. O erro já passou, não tenho como voltar no tempo. Não inventaram ainda a máquina do tempo, não tem como. Então eu preciso aceitar que eu errei, ou que o outro errou, né? Mas quando a gente fala da culpa, é a falta do auto-perdão. Preciso aceitar que eu errei. Eu preciso tirar o meu olho lá do passado e colocar o olho no futuro. Falar, tá, o que eu posso fazer agora para consertar esse erro ou para não errar de novo? Então, essa culpa, ela é um ponto de alerta, sim. Converse com seu filho.
né? Entenda o porquê dessa culpa e fala para ele que não precisa ser assim. A gente precisa se perdoar. E perdoar, gente, é um ato de... É só você querer. É uma atitude. Você decide perdoar, você perdoa. A outra pessoa não precisa merecer. Você não precisa merecer. Não tem nenhum pré-requisito para o perdão. Não tem. É só você decidir e perdoar a si próprio, né? No caso aí da culpa. Precisa ensinar isso para ele. Talvez ele se culpa porque ele não sabe, né, que está tudo bem errar. Será que ele não teve uma educação que foi levado para ele essa questão do perfeccionismo que muitas pessoas têm, né, hoje em dia? Eu sofro muito com isso até hoje ainda, né? Já moldei, Também sofro. já melhorei muito, mas ainda sofro, né? Porque foi plantado isso no meu coração. Hoje eu entendo que eu não preciso ser mais assim, mas de vez em quando, sabe quando você se pega ainda querendo fazer aquele detalhe que não precisa? Aí eu falo, opa, pera lá, tá bom já, não precisa ficar perfeito, né? Então, veja aí como que é a sua comunicação para ele, né? A culpa, gente, não ajuda a gente em nada. Ela pode levar a gente para caminhos bem tortuosos. Com certeza, nada de carregar peso, né? Vamos liberando esses pesos aí que não nos trazem nada. E lembrar, Lili, que é assim, 10% é para o passado, 20% para o futuro, mais 70%, né? Lembrar esse seu filho que 70% da nossa energia, do nosso vigor, deve ser colocado no nosso hoje. Isso é o mais importante também. E tem uma outra intervenção aqui, Ale, antes da gente já ir finalizando, que diz aqui, a Camila, ela diz assim, eu não estou conseguindo ajudar meu filho a controlar suas emoções. Ele tem muitas frustrações, reage com raiva, ele tem 5 anos apenas. Né? Conversem um pouquinho mais. Pode falar. Certo. Primeiro eu preciso te perguntar como você lida com as suas emoções, né? Porque uma criança de 5 anos, ela praticamente ela reflete o que os pais fazem. Como você lida com as suas frustrações? Quando você recebe uma notícia que você não queria, quando algo dá errado, né? Ou quando a gente derruba um simples, sei lá, colher de arroz lá na mesa e você não queria ter derrubado aquilo, sabe? Como você reage? Você briga, você fica brava, você não consegue controlar isso? Certamente ele está imitando, né, esses comportamentos ou seu, ou do pai, ou de alguém que é muito próximo. Então eu preciso primeiro olhar para mim, corrigir, né, o meu próprio comportamento para que eu consiga ensinar o meu filho. E quando a gente fala de gerenciamento das emoções, eu preciso primeiro ajudar ele a dar nome para o que ele está sentindo, né? A criança está muito com raiva, está naquele acesso de raiva, você não vai conseguir ensinar nada para ela ali. Senta com ele, acalma ele. Cada criança tem seu jeito de se acalmar. Tem criança que vai precisar se acalmar sozinha, porque quando está com raiva não quer que ninguém chegue perto. Conheça o seu filho, entenda como você pode ajudar ele a se acalmar. Deixe ele se acalmar. Depois que passou, aí você vai conversar com ele e você vai falar, filho, eu entendo que você estava bravo, né? Ajuda ele a dar nome para aquilo que ele está sentindo. E ajuda ele a pensar como que ele poderia ter agido para que aquilo ficasse melhor para ele, né? Não é pelo outro, é por ele. E aí, da próxima vez, só da gente fazer uma simples reflexão como essa, da próxima vez, o cérebro dele vai trazer essa informação, vai trazer essa memória. Opa, pera lá, você já pensou na solução, a solução está aqui, ó, é assim que você tem que agir, né? Claro que isso é um processo. Às vezes a gente vai ter que falar 1, 2, 3, 20, 30, 50 vezes até que a criança incorpore aquilo, né? E de fato aprenda. Mas tem que partir de você, né? Não adianta também você ensinar uma coisa e fazer outra, porque isso não funciona na educação. Com certeza. E também os nãos, né, que você tem dado ou deixado de dar dentro desse processo, né? Eu acho que a gente pode sim ir fazendo esse exercício, como a Ali falou, não vai ser de uma hora para outra. Vai ser esse não reiterado, esse sim reiterado, esse carinho na hora certa, esse mostrar que, não, peraí, isso aí não está legal também em determinados momentos, vai fazendo com que ele possa, então, ir adquirindo essa maturidade, né? Então, você que está gostando, você que está aqui agora, eu vou convidar todo mundo aqui agora para apertar o foguinho, para apertar um coração para ler aqui agora, porque o nosso papo está super top no De Boa de hoje, eu não tenho dúvidas disso. E a gente precisa, então, marcar esse momento com isso. Aperta o coração e também manda um foguinho aqui no comentário se você está gostando, porque a gente já vai agora para a última pergunta, né, para a última dica aqui de Ale.
sobre esse assunto. A gente quer saber se você está gostando, se você gostou, aperta aí. Eu não estou vendo, não. Cadê o foguinho, minha gente? Vai que a tia Lê gosta de corações. Com certeza. A Lidiane, gratidão, e ali arrasa sempre. Ah, beleza, massa. Obrigada, Lid. Tá aí. Ale, então vamos lá, a gente chegando já ao final do nosso momento, né? Um momento super bacana para mim, para você aqui hoje, para essa galera que está aqui com a gente e aqueles que vão passar também, né? Vale a pena você chegar e fazer esse processo aqui. Proiara colocou aqui, ó, parabéns pela abordagem, pensar e tratar essas situações emocionais a partir das múltiplas dimensões é fundamental, além da química do próprio organismo. Valeu muito. A professora Yara é nossa parceira, parceiraça aqui da Lupax, ela é a nossa coordenadora dos nossos projetos aqui, né? Nossa parceira sempre, nosso braço direito aqui dentro da Lupax, tá bom? Então, você vai conhecê-la em outras lives lá no nosso processo no Educacional, Lupax Educação Digital, tá bom? Ale, então vamos lá, para a nossa última pergunta. Que conselhos você tem como terapeuta, né, especialista em TDAH, poderia deixar, então, para as famílias, chegando, então, esse momento, e, logo após, quais as indicações de livros, né, para entendermos melhor essas realidades, tanto da depressão quanto da TDAH? Tá. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é a convivência com eles, né? E nessa convivência está a chave de todos os problemas que vocês vierem a enfrentar. Então, eu acho que parar de problematizar coisas que não são exatamente um problema, né? A gente quer sempre encontrar um nome para os nossos problemas, né? Ah, não, a criança tem isso. Não, às vezes ela é só uma criança feliz e ativa, às vezes ela não tem o TDAH, né? Às vezes ela não tem um autismo, às vezes ela não tem nada. E a gente começa a problematizar muitas coisas. Às vezes ela tem, mas poxa, se eu investisse tempo de qualidade com ela, para ensinar ela a se conhecer, se conectar com a fonte, né? Entender quem ela é, como ela reage diante das situações e como ela pode ser melhor. Isso talvez já seria suficiente para que a gente não criasse novos problemas ou para que a gente resolvesse problemas que já existem, né? Ou que estavam ali a ponto de nascer. Então, acredito que a melhor dica que eu posso dar, né, para os papais e mamães aqui de plantão e para quem é terapeuta também, né? É que invista tempo de qualidade com as crianças e com a família, porque o adulto também precisa de atenção, né? Não é só a criança. E para os terapeutas, né, e outros profissionais aí do desenvolvimento humano, eu diria, a dica que eu dou é que se você for atender as crianças, não atenda só as crianças, né? Atenda os pais também, que certamente a chave para resolver de fato o problema está ali. Com certeza, Ale. E indicação de livro, Ale, quais são as suas para hoje, para a gente finalizando? Eu tenho duas hoje para vocês, minha gente. Além do que você já indicou, né? Tem 3. Além do que eu já indiquei, tem mais 2 aqui. Legal. Tem um livro que eu gosto muito, mas eu não tô com ele aqui agora, que ele se chama O Cérebro da Criança. Esse livro, gente, é uma leitura super fácil para compreensão de qualquer pessoa, não precisa ser especialista em área nenhuma, né? Ele foi desenvolvido para pais mesmo. Então, leia para que você entenda como o cérebro do seu filho funciona. Quando a gente entende um pouquinho como a nossa mente funciona, a gente consegue lidar melhor com ela, né? E você vai conseguir compreender aí, talvez, algumas atitudes, né, do seu filho. E um outro livro que eu trouxe aqui para vocês, não sei se vai ficar invertido aí na câmera ou não, é um livro pequenininho, né, da Joyce Meyer, e ele chama Conversa Franca sobre o Desânimo. Né? Ela aborda vários aspectos aqui, não só da depressão, mas de outros, né, transtornos aí também, à luz da palavra, né? E a gente e é um livro bem curtinho, direto ao ponto. E de repente, se você está se sentindo aí meio desanimado com alguma situação, vale a pena dar uma lida. Certamente vai dar uma clareada aí também. Ou se você está vendo que tem alguém do seu lado, né, que anda desanimado, para que você também saiba, além das dicas que a gente deu aqui hoje, né, saber como ajudar essa pessoa. Com certeza. E deixo também para você, né, além da dica que nós já deixamos aqui hoje no início, educar, amar e dar limites, os princípios para criar filhos vitoriosos. Essa é a principal dica, esse eu estou lendo agora, está sendo minha leitura atual. E esse daqui
também você precisa ler esse livro, precisa se dar esse presente, se dar essa reflexão. Inclusive, ele tem para crianças também, viu? O Poder da Ação. As minhas filhas têm aqui o Poder da Ação. Eu digo, libera os códigozinhos aí do tio Vieira. E aí elas já fazem essa leitura, já fizeram até live explicando o que é que elas aprenderam, enfim. Clara e Leilê podem seguir aí, né? São nossas filhas, a Clara e a Letícia. Clara e Leilê Ilustrações podem seguir. E se você, eu costumo dizer isso também, se você é católico, se você é dessa tradição religiosa, não menospreze os princípios que estão aqui nesse livro, ó, Doutrina Social da Igreja. E um dos principais princípios que é trabalhado aqui é a questão da família. Não de uma forma moralista, mas de uma forma dizendo que a família é essa célula vital. E aqui ele vai destrinchando esse conceito família e como esse conceito vai, então, trabalhando a questão da sociabilidade humana. Vai desembocar na questão da sociabilidade humana, que nada mais é do que esse lastro que nós falamos aqui. A família é a primeira comunidade da sociabilidade humana, onde o ser humano vive isso plenamente e vai transbordar e vai repetir só os mecanismos que aprendeu ali na sociedade. Então, a gente se espanta, né, quando vê o doutrina, mas assim, é o como o cristão vai agir com princípios racionais, né, de fé, e isso aqui porque está linkado ao fé e à razão. A gente precisa sempre ter essas duas asas, né? Aquilo que o Papa João Paulo II dizia sempre, a gente precisa dar essa vazão à nossa existência. E claro, ainda tem a última dica, se você também quiser ver, que é o livro de Eclesiastes, né? E Eclesiástico também da Bíblia, você pode ler, com certeza, alguns aprendizados ali são essenciais para se lidar e estar, digamos assim, em contato e em convívio com nossas famílias. Beleza? Então, Ale, chegamos ao final, né, da nossa live de hoje, do nosso programa de boa com o Pax de hoje. Se vocês gostaram, manda foguinho aí de novo, né? Aperte esse coração aí agora, estarracha esse dedo aí nesse coração, porque foi muito bom estar com você, muito bom, todas as questões foram colocadas, as nossas interações, a participação de cada um de vocês aqui também hoje foi muito importante. E saibam, né, a Ale chega para fazer aí inúmeras parcerias conosco. Eu não vou abrir mão disso, né? Em algum determinado momento a gente vai se encontrar de novo, sim. A gente vai marcar em uma outra live, no outro projeto nosso, que é o Lupax Educação Digital. Lá a gente quer discutir esses temas, né, também. E quem sabe levar o de boa para lá. A gente está aí vivendo esse processo dessa definição, para que a gente possa, então, cada vez mais transbordar e trazer pessoas como a Lê, para que possam aqui transbordar, apresentar seus projetos, né? Trazer também suas discussões e trazer luz para esse mundo, né? Olha aí, quem sou eu na fila do pão? Eu sou esse que passamos aqui essas 1 hora e pouco aqui com vocês, discutindo. A Lê é essa aqui, né? Com sua luz, com sua caminhada, também transborda na vida de tantas pessoas. Então, não menosprezemos as histórias individuais de cada um de nós, tá bom? Ale, suas últimas considerações e sua despedida aí do pessoal, e a gente vai finalizando. Queria agradecer, né, a interação de todas vocês aqui. Eu fico sempre muito feliz de poder contribuir, de trazer luz, né, para vocês, principalmente as mães aí que são a minha menina, né, dos olhos de ouro aqui. E sigam, né? Eu quero convidar as minhas alunas que vieram aqui, né, participar também para seguir o canal, porque tem entrevistas muito boas aqui. Tenho certeza que sempre vai agregar muito aí também para vocês. E estou à disposição, né? Quem sentiu aí no coração, quem precisa de uma ajuda, pode entrar em contato. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Como foi falado aqui. Ah, não, mas será que vai responder? Eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, né? Então, entre em contato, não fique com esse problema aí para você, né? Entre em contato e a gente ajuda você a resolver, tá bom? Beleza. Ale, minha querida, muito obrigado mesmo. Que Deus cada dia mais te abençoe, ilumine a você, a sua família, o seu esposo, seus filhos ou filho? Você... Um filho por enquanto. Filhinho. Pronto. Que venham mais filhos, né? Enfim, então que ele possa ser abraçado aí por Deus e pelo anjinho da guarda dele, e vocês possam transbordar cada dia mais como família nesse mundo, tá bom? Amém. Uma boa Obrigada. noite a todos e tchau, tchau. Tchau, Ali. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Pode tirar.
luz na vida dos outros e sendo Lupax, luz de paz na vida de cada uma das pessoas que passarem pela sua única vida, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos que vamos e vem com nós que vai dar causa. Tá chorando, só pode sorrir até bem que amor. É organizando que eu posso desorganizar o que for. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma, o aconchego dos meus dias. O meu alicerce. E aí, Bruninho Music? Pra não deixar. Cheguei, hein, papai? Tá todo mundo no movimento do Glória. O Bruninho lançou o movimento do Glória. Preste muita atenção, porque chegou sua hora. Se tu ainda não dançou, você